o rio que dá vida ao Egito. No mapa vocês observam que aqui está o mar Mediterrâneo, depois esse comprimento todinho aqui é o rio Nilo, logo acima, próximo ao mar Mediterrâneo, está o Baixo Egito, e ao sul está o Alto Egito. E aqui é a região de Uganda, vocês observem bem, a Etiópia, o Quênia e o Mar Vermelho. E é nessa região aqui, às margens do rio Nilo, que acontece, né? Nós vamos ver aí na página 91, que acontece a formação das comunidades chamadas nomos. Aí nós observamos na figura, né, o rio Nilo, né, utilizado também para navegação, como a maioria dos rios, né, são utilizados. Mas nós vamos ver mais à frente como que os egípcios aproveitaram as águas do Nilo para construir uma grande civilização. Nessa figura agora nós vemos, né, o mês de fevereiro e março, que é a parte, né, da vazante do rio, e agosto e setembro a parte das enchentes. Aonde eles, na época, né, da vazante, eles se reuniram, né, e perceberam que era uma situação regular, que acontecia sempre nesse período. No momento, a vazante é mais a partir de outubro, e de julho a setembro era a enchente. Então, eles fizeram o quê? Eles puderam planejar as suas atividades nas aldeias, para aproveitar os benefícios do rio. No período da enchente, os camponeses eram recrutados pelo faraó para trabalhar na construção de templos, canais de irrigação, represas, fortalezas e outras obras públicas. E nas vazantes, eles começavam a semear a terra, né? Estava umedecida e fertilizada pelo humus. Vamos lembrar o que seria humus, né? Lembrar da disciplina de ciências. Humus é material orgânico formado principalmente de vegetais decompostos ou em decomposição. Isso, né, a questão deles aproveitarem, né, as vazantes e o humus que era deixado no solo, favoreceu muito o surgimento das primeiras aldeias, né, no Vale do Nilo, formando os nomos, né, as comunidades que eram independentes e desenvolviam uma agricultura rudimentar. E tinham como chefes os nomarcas. Cada comunidade tinha o seu chefe, né? E é isso desde o Alto Egito até o Baixo Egito. E o crescimento dessa população e o aprimoramento agrícola possibilitaram o nascimento das primeiras cidades. Nós vamos ver aí, né, o período da fertilidade. Aí nós temos a figura também de algumas atividades que eles faziam. A questão, né, da limpeza dos canais, da irrigação. Então eles aproveitavam muito bem o solo. Aí temos o mapa da África, né, que o Egito está, né, no continente africano. Ele é situado na região nordeste da África. E ao lado nós vemos aí mais detalhadamente, né, o mapa do Egito, onde está mostrando onde está o Médio Egito e o Alto Egito. A região de Gizé também dá para localizar, a região de Mêfis, o Cairo. A região do Rio Nilo, mais detalhadamente, para vocês verem, né? Mais detalhadamente que no início do slide. Aí dá para ver direitinho, né? As três pirâmides no alto, onde está escrito Baixo Egito, o Alto Egito, né, mostrando melhor detalhadamente como que foi sendo ocupada, né, essa margeação em volta do Rio Nilo. Aqui nós temos uma vista, né, do Rio Nilo,
cortando a cidade do Cairo, que é a capital do Egito. Uma foto tirada, né, na internet, e uma visão um pouco diferente da que está no livro de vocês. Que no livro de vocês também retrata a mesma capital, só que por um outro ângulo. E o rio, ele é utilizado não apenas para a agricultura, mas também no transporte, no abastecimento das cidades e na geração de energia, né? Aí tem algumas embarcações aí que dá para ver, né? E pelo volume aglomerado de cidades, se a gente fosse olhar mais ou menos, eu poderia até confundir com São Paulo. Mas nós vemos que é atualmente uma cidade, né, para que olhando lá antigamente, a gente vê que eles cresceram absurdamente. Com o tempo, as disputas entre os nomarcas por poder e terras geraram guerras e alianças entre eles. Alguns deles, ao vencer os demais, tornavam-se reis, passando a controlar vários nomos. Aí nós vemos, né, o Baixo Egito, representado pelo chapéu vermelho, né, a ornamentação que eles, né, usavam, a cor também que eles escolheram. E o Alto Egito escolheram a cor branca. Surgiram então no Egito reinos que foram ficando cada vez maiores, até resumirem-se a dois: o Alto Egito no Vale do Nilo e o Baixo Egito no delta do Nilo. Observem agora, né, esse chapéuzinho que eu até agora estava falando, mas é a coroa. A coroa branca, que se refere ao Alto Egito, e a coroa vermelha, que representa a região do Baixo Egito, que é onde o Menes, né, pertencia. Aí o que eles fizeram? Eles uniram as coroas. Não ficou nem branco nem vermelho. A unificação, eles juntaram as duas coroas. Então ficou a coroa branca e vermelha ao mesmo tempo, né? Com a coroa dupla. E a coroa de guerra, que usava, né, o azul com branco. E essa coroa também, né, a coroa, né, que o faraó passou a usar. Aqui nós vemos, né, o Alto e Baixo Egito, né, representado por essa coroa aqui, branca e vermelha, que é a junção do Alto Egito e o Baixo Egito. E aqui a coroa do faraó em guerra, já com o Egito unificado. Segundo a história transmitida no nosso livro didático, os nomos, né, eles começaram a se instalar no Vale do Rio Nilo por volta do ano 6000 a.C. E com o tempo, né, por volta de 3300, eles se dividiram entre Alto Egito e Baixo Egito. Só que depois, 200 anos depois disso, também ainda antes de Cristo, eles fizeram o quê? Por volta do ano 3200 antes de Cristo, o rei Menes do Alto Egito, no Vale do Nilo, ele conquistou o Baixo Egito, no delta do Nilo, unificando os dois reinos. Menes tornou-se então o primeiro faraó, nome que se dava ao rei entre os egípcios, e o fundador da primeira dinastia. O que é dinastia? Sucessão de reis pertencentes a uma mesma família. Lembrando a vocês que o Menes, ele pertencia, né, ao qual? Isso, ao Alto Egito. Então é aquela parte, né, do chapéuzinho branco. Nós vemos aí agora a linha do tempo, né, do Egito Antigo, a questão da divisão política. Os 300 anos que separaram a unificação do Egito e o início do Antigo Império são considerados de transição para o Egito Imperial, em que os faraós, pouco a pouco, organizaram a vida política no Egito. Essas fases da história política do Egito Antigo, há os historiadores que chamam de períodos intermediários, em que os faraós tiveram pouco poder ou o Egito esteve sob domínio estrangeiro.
Aí nós vemos aí a figura primeira, né? No século ainda 23 a.C., uma das principais obras do Antigo Império, que são as pirâmides de Gizé, que eu vou deixar logo após esse último slide, a questão de um vídeo no YouTube para vocês, né? Vídeos de turismo, falando mais sobre essas 3 pirâmides. Depois, nesse período ainda, né? Que é o Antigo Império, que vai de 2700 a 2181 a.C., um dos marcos foi a construção, né, das grandes pirâmides de Gizé, e a cidade de Mênfis, no norte, destacou-se como sede do poder político. Já no Império, Médio Império, que foi de 2040 a 1782 a.C., foi o grande desenvolvimento da escrita hieroglífica e da literatura egípcia. A capital é transferida para Tebas, no sul do Egito. E no Novo Império, que é de 1570 a 1069 a.C., os egípcios dominam a Palestina, a Síria e a Ásia Menor e reconquistam a Núbia.